Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a professora Aniele Freitas e no vídeo de hoje nós temos 3 questões da banca Selecom, questões que foram selecionadas aí para mostrar pra gente, trazer pra gente como a banca cobra do seu candidato um conhecimento do sentido das palavras aplicados ali no contexto da oração, esse sentido semântico sintático. E aí a gente vai analisar algumas conjunções, vamos analisar palavras que e se, que são pontos fortes em todos os concursos públicos, em todas as bancas, e não é diferente na banca Selecom, sempre relacionada ao sentido que essas palavras vão obter no contexto da oração. Então vamos deixar de falação e vou lembrar você que se você ainda não se inscreveu nesse canal, clica aqui embaixo, se inscreva, ative as notificações e também nos siga lá no Instagram, no @prof.nielefreitas, porque a gente tem material diário para sua preparação. Então não fique de fora, ative as notificações e vem com a gente para as questões de hoje. Questão número 1 diz o seguinte pra gente, pessoal: envolvendo treinamento árduo, alimentação controlada, descanso e, em alguns casos, a dopagem, prática proibida, que consiste na injeção de compostos como a testosterona, hormônio anabolizante, para aumentar a massa muscular dos atletas. No trecho, a palavra como expressa o sentido de. Então vamos analisar aqui as opções que a gente tem. Vamos começar aqui pela letra A. Será que o como expressa a causa? Gente, é preciso a gente analisar primeiro o como que está no trecho que a gente está analisando. Observem o seguinte, a gente vem de uma sequência, né, de algumas enunciações, de uma sequenciação de coisas que vem acontecendo, ó, envolvendo treinamento árduo, alimentação controlada, descanso e, em alguns casos, a dopagem, prática proibida, que consiste na injeção de compostos, ok, como a testosterona. Então, observem o seguinte, gente, que consiste na injeção de compostos. Que compostos? Compostos como a testosterona, hormônio anabolizante, né? A dopagem prática proibida consiste nessa injeção de compostos. Essa injeção de compostos como a testosterona, hormônio anabolizante. Observaram que o trecho onde o como está introduzindo, ele está entre vírgulas? Observamos, olha, ele está entre vírgula. Isso aqui quer dizer muita coisa pra gente. Um trecho que está entre vírgula, ele pode dizer, por exemplo, que esse como está introduzindo um termo na oração que está trazendo informações sobre o termo anterior, né? E isso aí já é bem indicativo para a gente poder já ir eliminando as nossas alternativas. Então vamos ver aqui, ó, causa. Será que o como expressa causa? Não. A gente já viu que o como, ele não está expressando causa. O como, ele está, na verdade, trazendo informações sobre o termo que o antecede, não é isso? Se fosse causa, gente, se o como aqui fosse causa, só para poder explicar, a gente teria, por exemplo, aqui o como sendo a origem de algum problema, né? A origem de um problema, a causa de um problema, né? Então, por exemplo, se eu dissesse assim, ó, como não gosto de chocolate, fiquei sem bolo, né? Então, qual é a origem desse problema? Qual é a origem de eu ter ficado sem bolo? Foi porque realmente eu não gosto de chocolate, então essa foi a causa. Não é o que está acontecendo aqui, né? A gente não tem a origem de um problema. Será que a gente tem uma condição? Bem, condição a gente já sabe, né? Que condição, já até falei em vídeos anteriores, que para a gente poder ter essa relação de condição, a gente tem que ter conjunções como se, como caso, né? Para a gente poder ter essa relação de condição. Outra, desde que, né? Então,
não tá trazendo essa relação pra gente aqui, a palavra como. Será que é uma relação de consequência? Será que esse como, ele traz aqui, esse termo que está entre vírgulas, ele está trazendo essa relação de consequência? Não. E a gente poderia até relacionar aqui, ó, a causa e a consequência, né? Trazendo aquelas conjunções que são consecutivas. Quais são as conjunções consecutivas? Será que vocês lembram? Ó, a importância da gente ter aí as conjunções bem definidas aí pra gente. A gente precisa analisar sempre a tabelinha dos tipos de conjunção, Se vocês ainda não têm a tabelinha lá no Instagram, eu publiquei recentemente a tabelinha com todas as conjunções. Só ir lá e baixar, salvar para você, fazer print, depois você passe a limpo, porque isso vai te ajudar a reter os tipos de conjunção, o que cada tipo de conjunção expressa, né? Então, quais são as consecutivas? A gente tem uma consecutiva que é aquela tanto que, do tipo, chorou tanto que ficou rouca, né? Aquela relação de causa e de consequência, né? Tem outra também, ó, de sorte que, né? Então, a relação de consequência, ela precisa estar atrelada a uma relação de causa, tá? Aqui a gente não tem essa relação de causa e nem de consequência. A gente já até eliminaria as duas de cara porque a gente não tem essa relação de causa e consequência. Será que a gente tem uma exemplificação? Sim. E olha só como é que a gente tem uma exemplificação. A gente está falando aqui de uma prática proibida que consiste na injeção de compostos, como a testosterona. Gente, olha só, quais são as expressões que vão sempre trazer aí essa ideia de exemplificação? Por exemplo, a saber, a testosterona, né? Outra que a gente poderia usar aqui para utilizar no lugar do como, por exemplo, assim como a testosterona, tá? Então, realmente, esse como aqui traz pra gente a ideia de exemplificação. Lembra que eu falei no início da questão das vírgulas, né? Olha aqui, termos exemplificadores, eles vêm entre vírgula. Eu poderia colocar, por exemplo, né? Esses termos, gente, que definem uma exemplificação, eles vêm entre vírgula. E eles vão trazer para a gente uma exemplificação, como o próprio nome diz, de termos que sejam anteriores a eles, né? Eles vêm exemplificar o que a gente está falando, o que a gente está ali mencionando no texto. Tudo bem? Então, o nosso gabarito, a nossa questão correta é C de casa, tá? Questão correta, C de casa. Questão número 2. Com base no seguinte período do primeiro parágrafo do texto 2, responda. E ainda evitamos que nossos filhos tenham contatos com pessoas que não conhecemos sem a nossa presença ou de alguém da nossa confiança. A palavra que é empregada no trecho, respectivamente, como? Então, a gente tem aqui, uma palavra que, e a gente tem aqui a outra palavrinha que. Observe o seguinte, respectivamente, ou seja, na ordem, tá? Nessa ordem que aparecem. Então, vamos ver aí como elas são empregadas. Será que é uma preposição esse primeiro que? Vamos analisar o seguinte, para ser preposição, o que ele tem o mesmo valor do de, né? E sempre associado ao verbo ter, tem de é igual a tem que. Então, por exemplo, a professora tem que corrigir. Ou a professora tem de corrigir. Então, preposição é só a gente associar a preposição ao de, que o de também não é preposição. Então, quando o que for substituído pelo de, é que ele vai ser preposição. E tem que ser aqui, nesse contexto, com o verbo ter. Tem de é igual a tem que, ok?
Então, aqui, ó, a gente não tem o verbo ter, a gente não pode substituir o que pelo de, não é preposição. Ah, Aniele, mas será que o segundo que não é substantivo? Então, vamos lá. Para o que ser substantivo, ele tem que expressar um que, né? É o que vem com acentuação, que indica alguma coisa, né? Que é o objeto daquilo que está sendo dito, né? Então, se eu disser, por exemplo, uma frase como fulano tem um quê de mistério, né? Então, fulano tem um quê de mistério. Observe o seguinte, ele tem assim uma coisa, né? Tem algo, o que aqui é o algo de mistério, né? Não é o caso aqui. Aqui a gente não tem o que com acento circunflexo, então ele não é substantivo. Tudo bem? Na letra B, a gente tem conjunção e pronome. E aí a gente vai analisar o seguinte, para o que ser conjunção? Ele vai ser uma conjunção integrante. O que é uma conjunção integrante? Conjunção integrante é aquela que está dentro do período composto por subordinação, né? E vai ligar a oração principal à oração subordinada. E aí, sempre no contexto das orações subordinadas, substantivas, né? Gente, as orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem papéis sintáticos dentro do período composto por subordinação. Iniele falou grego agora, papéis sintáticos. Papéis sintáticos de quê? Papéis sintáticos de sujeito, de predicativo, de aposto, de complemento nominal, de objeto direto e de objeto indireto. Então, a oração subordinada substantiva, ela vai poder ser subjetiva, predicativa, apositiva, completiva nominal, objetiva direta e objetiva indireta. Para a gente poder analisar se esse que ele é uma conjunção, a gente precisa analisar a primeira oração. E ainda evitamos o que, gente? Evitamos que nossos filhos tenham contatos com pessoas. E aí a gente tem aqui, ó, uma oração principal e uma oração subordinada. Lembra que eu falei que a oração subordinada, ela exerce um papel sintático em relação à oração principal. Essa oração principal, ela terminou com um verbo. Lembra dos verbos? Os verbos, eles podem ser verbos transitivos direto, verbo transitivo indireto e ainda o verbo intransitivo. Vamos analisar esses dois contextos aqui, verbo transitivo direto e indireto, que é o que está aqui dentro do contexto do período composto por subordinação nas orações subordinadas substantivas, tá? Então, olha só, e ainda evitamos o quê? Né? Então, esse verbo, ele precisa de complemento. Então, ele vai ser aqui um transitivo direto ou um transitivo indireto, porque ele precisa de complemento. Evitamos o quê? Evitamos que nossos filhos tenham contatos com pessoas. Essa oração aqui, gente, subordinada, ela está vindo completar aqui, ó, o sentido do verbo evitamos, né? Está dizendo, evitamos o quê? Então, aqui, ó, esse verbo evitar é um verbo transitivo direto. A oração principal, quando ela termina com verbo transitivo direto, a oração subordinada vai ser o quê? Vai ser uma objetiva direta, ok? Então, a gente já viu que o que aqui, ele introduz uma oração subordinada substantiva direta. Então, pode ser sim uma conjunção. Mas será que o outro que é pronome? Então, vamos observar o seguinte.
Aqui o segundo que, ó, com pessoas que não conhecemos sem a nossa presença. Lembra do pronome, gente? Por exemplo, para ser pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Então, observem o seguinte: com pessoas as quais não conhecemos. Então, consegui substituir sim aqui, ó, por as quais. Então, isso aqui é uma substituição para pronome relativo, tá? Quando o que for pronome relativo, a gente vai poder substituir o que pelo qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, tá? Que são outros pronomes relativos também. Então, a gente já viu que o primeiro que é sim uma conjunção e a gente já viu que o segundo que é sim um pronome, né? E aí, como a gente já tem essa certeza, a gente nem precisa ver as demais, né? Aí, eu falo para vocês, é muito importante vocês se atentarem para saber quando é que o que funciona como advérbio, Niele? O que funciona como advérbio quando ele vai dar intensidade, né? E aí essa intensidade pode ser para um outro advérbio, para um adjetivo. Lembra das funções do advérbio? Então, a mesma função que o advérbio tem, o que como advérbio vai ter também. Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, ai, que boba fui, que boba eu fui, né? Eu poderia só dizer que eu fui boba, mas eu quis intensificar, então eu disse que boba eu fui, tá? Quando é que o que vai ser, por exemplo, ó, interjeição? Interjeição é quando ele expressar, né, uma emoção. Então, por exemplo, ó, que dia lindo, né? O que vai ser uma interjeição quando ele expressar uma emoção. Tudo bem? Conjunção a gente já viu, né? Substantivo e advérbio também. Então, gente, a nossa resposta correta é B. B de bola, ok? Questão 3. Em que poderiam ser evitados caso houvesse a prática regular de atividade física entre a população? Do quarto parágrafo. A palavra caso apresenta a mesma relação de sentido que o termo destacado em. Gente, olha só. Vamos observar o seguinte, a palavra caso, a gente já viu o que a palavra caso expressa, né? Caso é uma conjunção condicional. O que é uma conjunção condicional? É aquela conjunção que vai iniciar uma oração subordinada substantiva que vai trazer uma ideia de uma condição, uma hipótese, né, de algo que pode acontecer caso outra coisa ocorra, né? Então vamos lá, número 1. O número de pessoas que se exercitam ainda é demasiado grande. O número de pessoas que não se exercitam ainda é demasiado grande. Pessoal, observe o seguinte, a gente tem aqui o ser, né, selecionado, e a gente tem, logo depois desse ser, a gente tem um verbo. Essa construção aqui, ó, de ser mais verbo, nada mais é do que um ser pronome. Lembra que eu falei em alguns vídeos anteriores sobre a colocação pronominal? É a colocação dos pronomes em relação ao verbo. Nesse caso aqui, o pronome está antes do verbo, então é uma próclise. Por que é uma próclise? Porque tem uma palavra negativa aqui, né? Poderia ser exercitam-se? Não, por quê? Porque a palavra negativa ela é atrativa de próclise. Então, se a gente tem numa sequência uma palavra negativa e logo depois a gente vai ter verbo e pronome, tem que ser nessa ordem. Primeiro o pronome, depois o verbo, tá? Porque isso aqui é uma exigência da palavra negativa, que atrai a próclise, ok? Então, a gente já sabe que o ser aqui é pronome, não é conjunção condicional. Vamos à letra B. Mais da metade da população sequer conhece as recomendações para a saúde.
Gente, se quer é um advérbio, né? A gente sabe que se quer é um advérbio de intensidade, né? Então, assim, mais da metade da população, eu poderia dizer que mais da metade da população conhece as recomendações para a saúde, mas como eu quero intensificar o fato de conhecer, eu digo sequer conhece as recomendações para a saúde, né? Então, é um advérbio, ok? Bem, letra C. Se buscássemos mais orientações sobre como cuidar da saúde, viveríamos melhor. Olha o C aqui, ó. Se buscássemos, viveríamos melhor. Bem, aqui eu tenho uma condição. Para isso aqui acontecer, ó, viver melhor, para essa hipótese acontecer, eu tenho uma condição. Qual é a condição? A condição de buscar mais orientações sobre como cuidar da saúde, né? A gente poderia colocar, caso buscássemos mais orientações sobre como cuidar da saúde, viveríamos melhor. Substituir aqui pelo caso, ó, e fez todo sentido. Então, a gente já sabe que a condicional aqui é a letra C. A condicional, até porque eu substituí pelo caso, que é a mesma palavra que está aqui, e teve todo sentido, ok? Letra D. Desde que saiu a pesquisa sobre saúde, as pessoas passaram a se cuidar melhor. Mesmo caso aqui, gente, da letra A, é um pronome antes de um verbo, tá? Tudo bem? Então, aqui também a gente tem um pronome, assim como na letra A. O que encaixou certinho na peça do quebra-cabeça é a letra C. Gente, observem o seguinte, a Selecom, ela é uma banca que traz muitas questões relacionadas ao sentido em que as palavras vão ocorrer, que função aquela palavra tem no sentido oracional. E para isso, realmente, a gente precisa estudar sim a sintaxe. O que é a sintaxe? A sintaxe, ela nada mais é do que o estudo das palavras agrupadas nas orações. Qual a relação que essas palavras têm no contexto frasal, no contexto da oração. Tá? Então, vamos sim estudar os termos sintáticos. Vocês viram que questões, por exemplo, como a questão 2, para a gente poder resolver a questão 2, a gente precisa de ter conhecimento sintático, tá? Pura sintaxe, puro conhecimento sintático para saber o que é o que dentro do contexto que a questão pediu para gente. Queridos, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Peço para que vocês continuem aqui conosco, porque a gente vai trazer ainda muitos mais vídeos com várias dicas para vocês em relação a questões como essas da Banca Selecom. Um beijo enorme para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!